Alquimia histórica, onde a história ganha vida e os segredos são revelados. A imagem popular do gladiador, perpetuada por séculos de arte e cinema, é a de um bárbaro sem nome, uma massa de músculos anônima e descartável, que vive e morre para o entretenimento sangrento das multidões romanas. Este é um mito que precisa ser desconstruído. Espartacos, Crixus e Gânicos não eram meras bestas de combate. Eram homens com passados complexos, com culturas ricas e com uma surpreendente e intrincada estrutura social dentro dos muros opressivos do Ludus. Espartacus, por exemplo, era um trácio. A Trácia, uma região que hoje abrange partes da Bulgária, Grécia e Turquia, era conhecida por seus guerreiros formidáveis e sua cultura distinta. Fontes históricas como Plutarco e Apiano sugerem que Espartacus pode ter servido como um auxiliar no exército romano antes de ser desertor, capturado e vendido como escravo. Isso significa que ele conhecia as táticas, a disciplina e, crucialmente, as fraquezas da organização militar romana por dentro. Ele não era um selvagem ignorante, mas um estrategista militar em potencial, aguardando o momento certo. Crixus, um gaulês da tribo dos Alóbroges, carregava consigo o orgulho e a ferocidade de seu povo, que havia lutado contra a expansão romana por gerações. Sua fúria na arena não era apenas selvageria, era um eco da resistência de sua gente, uma memória viva da conquista e da subjugação. Cada vitória sua era uma pequena vingança contra o império que destruiu seu lar. Gânicos, por sua vez, é descrito como um celta, conhecido por sua habilidade excepcional e carisma contagiante. Ele era um gladiador estrela, um campeão que, em algumas interpretações históricas, pode ter conquistado sua liberdade, simbolizada pelo rudis, uma espada de madeira cerimonial, antes de se juntar à rebelião. Sua presença no grupo sugere que a revolta não foi apenas um ato de desespero de homens condenados, mas também uma escolha consciente de homens que já haviam provado a glória, uma luta por algo maior que a própria sobrevivência. Esses homens não eram amigos por natureza. No mundo do Ludus, eram rivais, forçados a competir e por vezes a lutar até a morte. A camaradagem que forjaram nasceu do desprezo compartilhado por seus captores e de um desejo ardente por liberdade. O Ludus não era apenas uma escola de morte, mas o cadinho onde as sementes da maior rebelião de escravos da história de Roma foram plantadas e cultivadas em segredo. Para entender a jornada épica de Espartacus, Crixus e Ganicus, é preciso mergulhar na Roma do século I a.C. A República Romana, embora no auge de sua expansão territorial, estava social e politicamente fraturada. Décadas de guerras civis, a ascensão de generais poderosos como Mário e Sila e uma crescente e abissal desigualdade social haviam criado um barril de pólvora. A economia romana era massivamente dependente do trabalho escravo. Conquistas militares traziam um fluxo constante de prisioneiros de guerra, trácios, gauleses, germanos, gregos, que eram vendidos nos mercados como gado e forçados a trabalhar nos latifúndia, grandes propriedades rurais, nas minas perigosas ou, para os mais fortes e azarados, como gladiadores. A Campânia, e especificamente a cidade de Capua, era um centro nevrálgico dessa economia brutal. Rica e fértil, a região era pontilhada por vilas luxuosas da elite romana e, crucialmente, abrigava algumas das mais famosas escolas de gladiadores de toda a Itália. A vida de um escravo era brutal e, para um gladiador, a expectativa de vida era assustadoramente curta. A maioria não sobrevivia mais do que um punhado de lutas. No entanto, os gladiadores eram um investimento caro para seus lanistas. Eles recebiam treinamento especializado de doutores, treinadores, cuidados médicos, dentro do possível, pois um gladiador saudável era um ativo valioso, e uma dieta calculada para aumentar sua massa muscular e resistência.
eram, paradoxalmente, prisioneiros valiosos e vidas descartáveis, uma dualidade que definia sua existência. O dia no Ludus começava antes do sol. Após uma refeição matinal simples, geralmente uma papa de cevada ou trigo chamada pus, os gladiadores eram levados para o campo de treinamento, uma arena em miniatura dentro do complexo. O ar se enchia com o som do metal contra a madeira, dos gritos dos doutores e do baque surdo de corpos caindo na areia. O treinamento era metodicamente dividido. Pela manhã, o foco era o prolúcio, uma série de exercícios físicos e treinamento com armas de madeira ou sem ponta. Spartacus, treinado como um traex ou talvez um murmilho, praticaria com um escudo retangular ou quadrado e uma espada curta, a gladius. Seus movimentos seriam uma dança mortal, combinando a disciplina romana que ele conhecia com a ferocidade de suas raízes trácias. Ele observaria os outros, não apenas como oponentes, mas como peças em um tabuleiro de xadrez que ele começava a montar em sua mente estratégica. Crixus, provavelmente treinado como um samnite ou gaul, manejaria um grande escudo e uma espada longa, sua força bruta sendo refinada em uma técnica letal. Cada golpe seu contra o palos, um poste de madeira fincado na areia, usado para a prática de golpes, ecoaria como uma promessa de vingança. Ele canalizava sua raiva, transformando-a em uma arma focada e mortal. Ganicus, com seu estilo mais extravagante, talvez um Hoplomachus ou um Dimacaeros, lutando com duas espadas, seria um espetáculo à parte. Seus movimentos eram rápidos, imprevisíveis, quase artísticos. Ele não apenas lutava, ele performava. Sua habilidade era sua armadura, sua confiança, sua arma mais afiada. Ele era a prova viva de que, mesmo na mais abjeta das circunstâncias, a excelência e a arte poderiam florescer. Descobertas arqueológicas em Pompeia, uma cidade vizinha soterrada pela erupção do Vesúvio, poucos anos após a revolta de Espartacus, nos deram um vislumbre incrível da vida dos gladiadores. Inscrições e grafites nas paredes dos quartéis de gladiadores revelam seus nomes de arena, suas vitórias, suas derrotas e até mesmo suas conquistas amorosas. Celadus, o Trácio, faz as moças suspirarem, diz uma inscrição. Isso humaniza esses homens, mostrando que, apesar de sua condição servil, eles ansiavam por reconhecimento, fama e conexão humana, elementos fundamentais que alimentavam seu desejo por uma vida real. A refeição do meio-dia era mais substancial. Contrariando a imagem moderna de carnívoros vorazes, estudos de isótopos de estrôncio em ossos de um cemitério de gladiadores em Éfeso, na atual Turquia, revelaram uma dieta surpreendente. Eles eram predominantemente vegetarianos. Sua alimentação era rica em carboidratos, como cevada, feijão e legumes. Isso lhes dava a energia necessária para os treinos intensos e, segundo algumas teorias, criava uma camada de gordura sobre os músculos que ajudava a proteger nervos e vasos sanguíneos de cortes superficiais, tornando os combates mais longos e espetaculares. Após as refeições, eles bebiam uma infusão de cinzas de plantas ou ossos, uma espécie de tônico rico em estrôncio e cálcio que, acreditava-se, ajudava na recuperação óssea e muscular. A tarde era dedicada a treinos mais intensos, muitas vezes com combates simulados, munera sine missione ou lutas sem o golpe final. Era aqui que a hierarquia do ludus se tornava mais evidente. Os gladiadores eram divididos em tirones, novatos, veterani, veteranos, e primus palos, o posto mais alto, o melhor gladiador da escola. Spartacus, Crixus e Ganicus, com suas habilidades comprovadas e carisma, estariam no topo dessa pirâmide de violência. Essa hierarquia criava uma tensão constante. A competição era feroz, mas também gerava um respeito relutante. Um gladiador precisava confiar na habilidade de seu parceiro de treino para não ser gravemente ferido.
Era nesse ambiente de cooperação forçada que as alianças secretas começavam a se formar. Sussurros em trácio, gaulês e latim vulgar trocados nos cantos. Olhares de cumplicidade durante os treinos. Spartacus, com sua inteligência estratégica, teria começado a identificar os homens mais confiáveis, os mais desesperados, os mais dispostos a arriscar tudo. Ele não estava apenas treinando para lutar na arena, ele estava recrutando um exército. A noite trazia um alívio tenso do calor e do esforço físico. Após uma refeição leve, os gladiadores eram trancados em suas celas. Para a maioria, era um tempo de exaustão e sono inquieto, assombrado pelos fantasmas da arena. Mas para o núcleo da futura rebelião, era o momento mais importante do dia. Longe dos ouvidos dos guardas, à luz bruxuleante de uma lamparina de azeite roubada, os líderes se reuniam. A cena, como descrita por historiadores, é carregada de tensão dramática. Spartacus, o cérebro da operação. Crixus, o músculo e o coração raivoso. E Gânicos, o espírito livre e carismático que poderia inspirar outros a se juntarem à causa. A eles se juntaram Oenomaus, outro gladiador gaulês de destaque, e Castus. A fuga não seria apenas uma corrida desesperada. Seria um ataque coordenado, uma operação militar em miniatura. A genialidade de Spartacus estava em usar o próprio ambiente do Ludus contra seus mestres. Ele conhecia as rotinas, os pontos fracos da segurança, a arrogância de Batiatus, que subestimava a inteligência e a capacidade de organização de seus bens. Rituais e crenças também desempenhavam seu papel. Os gauleses e celtas, como Crixus e Ganicus, teriam suas próprias preces aos seus deuses da guerra, pedindo força e coragem. Spartacus, talvez, recorresse aos cultos trácios de Zalmoxis ou Sabásio, divindades associadas à morte e ao renascimento. A revolta não era apenas um ato político e militar, era um ato de fé. Fé na possibilidade de uma vida diferente, fé uns nos outros. A erupção aconteceu em 73 a.C. Cerca de 70 a 80 gladiadores, usando facas de cozinha e espetos, dominaram os guardas, arrombaram o depósito de armas e lutaram para sair do Ludus. Uma vez do lado de fora, em um golpe de sorte ou destino, eles encontraram carroças que transportavam armas de gladiadores para outra cidade, equipando-se adequadamente para a luta que viria. Eles se refugiaram nas encostas do Monte Vesúvio, um local de fácil defesa. O que começou como uma fuga desesperada, rapidamente se transformou em algo muito maior. Escravos rurais, pastores e outros despossuídos da região, ouvindo sobre o bando de gladiadores livres, começaram a se juntar a eles. O exército de Spartacus cresceu exponencialmente. A jornada, no entanto, não foi uma marcha unificada de glória. Havia divisões. Crixus, impaciente com a estratégia cautelosa de Spartacus de treinar os homens e fugir da Itália, separou-se com um grande contingente, ansioso por saquear Roma. Ele foi encurralado e morto. Ganicus e Castus também se separariam mais tarde, sendo igualmente derrotados. Essas divisões internas, nascidas de diferentes objetivos e do orgulho de líderes fortes, foram tão fatais quanto as legiões romanas. No final, o poderio de Roma, concentrado sob o comando do implacável e imensamente rico Marco Licínio Crasso, provou ser demais. Crasso encurralou o exército de Spartacus no sul da Itália em 71 a.C. A batalha final foi desesperada e sangrenta. Spartacus, dizem as crônicas, lutou bravamente até o fim, tentando alcançar Crasso pessoalmente no meio da batalha. Seu corpo nunca foi encontrado, perdido entre as pilhas de mortos, tornando-se uma lenda. A vingança de Roma foi terrível e teatral. 6.000 sobreviventes da rebelião foram crucificados ao longo da Via Ápia, a estrada que ia de Roma a Capua, o ponto de partida de sua jornada.
Seus corpos foram deixados para apodrecer como um aviso brutal para qualquer escravo que ousasse sonhar com a liberdade. Mas a história de Espartacus, Crixus e Ganicus não terminou com a crucificação. Eles perderam a guerra, mas venceram a batalha pela imortalidade histórica. Sua rebelião abalou a República Romana até seus alicerces. O medo de um novo Espartacus assombraria a elite romana por gerações, influenciando políticas sobre escravidão e o tratamento de populações conquistadas. A história deles se tornou um mito, um símbolo poderoso de resistência contra a opressão que inspiraria revolucionários e artistas por milênios. Hoje, quando olhamos para as ruínas do Coliseu ou para os artefatos de Pompeia, é fácil ver apenas a grandeza e o poder de Roma. Mas nas sombras daquela grandeza, as histórias de homens como Espartacus, Crixus e Ganicus nos lembram da inteligência, da criatividade e da indomável vontade de sobreviver e ser livre. Eles não eram deuses ou demônios. Eram homens forjados na brutalidade, que ousaram desafiar o império mais poderoso do mundo com pouco mais do que facas de cozinha e a força de sua convicção. Sua história não é apenas sobre batalhas e sangue, é sobre a capacidade humana de encontrar dignidade na degradação, de forjar unidade na diversidade e de lutar por um ideal, mesmo quando a derrota parece certa. O eco de seus passos, descendo o Vesúvio em uma noite silenciosa, ainda ressoa como um testemunho atemporal da eterna e universal busca humana pela liberdade. Se assistiu até aqui e gostou, curta e se inscreva no canal Alquimia Histórica para mais histórias gloriosas como esta. Até a próxima!